Olá, meu povo! Olha a sirene tocando, chamando, convocando vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Hora D. Meio-dia em ponto. Já olhou aí pro reloginho? Olha, dá uma marocadinha, uma espiadinha rapidinho. E vambora comigo, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão gigantesco. Tá começando! E de hoje? Não perde a conta aí, não. Hoje é terça, meu povo. E esse short? Ei, meu povo, vambora, porque são meio-dia e aqui cabe tudo. Cabe a alegria, cabe o bom humor, mas cabe a informação. A partir de agora você fica sempre muito bem informado. Com a nossa turma por aqui, é o nosso Hora D, pedindo licença para entrar no seu lar com a sua permissão. E que bom saber que você está sintonizado aqui na gente. Até as 13h30 eu tô contigo e não abro mão, tá? Então vambora comigo, porque eu já começo atualizando para você o que é informação nesta terça-feira. E olha, presta muita atenção, porque os casos, tá? Os casos atualizados para a Covid-19 no Maranhão continua crescendo, tá? O Maranhão registrando, portanto, 8 mortes para coronavírus e o número segue crescendo. Já passa de 170 casos confirmados só aqui no estado, tá? Por um outro lado, a esperança. Pelo menos 40 pessoas foram curadas após contrair o Covid-19. E a Prefeitura de São Luís deu início à vacinação de H1N1 para caminhoneiros. E um alerta, tá? O Maranhão registra mais de 230 casos de dengue só no mês de março. E ainda nesta edição a gente traz para você toda a movimentação e o esquema de segurança da Polícia Militar para as comemorações da Semana Santa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Hora D, que está no ar. Meio-dia e 2 minutinhos, meio-dia e 2 minutos de um tempo todinho que a gente tem pra você. E olha que bacana poder contar contigo aí do outro lado, que bacana poder saber que você tá aí do outro lado, dentro de casa, né? Hashtag dentro de casa. Mas é claro que pra gente começar o nosso Hora D de todos os dias, eu não posso deixar de tocar teu cotovelo. Vambora, Alexandre! Cadê Dona Silvia? Tá em casa, né? Ah, ó. Dona Silvia, beijo pra senhora. Vambora? Cadê o som? Sobe aí, ó. Mais um. Ó, papai. Ah, tu esqueceu, vou aprender, né? Ele errou, né? Pipoca, ele errou. Mas olha, gente, bora falar do negócio importante? Aprender. Aprendizado é um negócio tão maravilhoso. Mas é dificultoso, como tudo na vida, né? As coisas não são tão fáceis. E quando a gente fala de aprender, dá um trabalho. Não dá, não? A gente lembra exatamente dos outros. A gente lembra até da criançada, né? Que dá um trabalho danado quando a gente fala assim, ó, vambora aprender aqui a lição de casa, menino. Vambora aprender aqui determinadas situações. Mas e a gente, hein? Eu, você, depois de grande, a gente não precisa aprender nadinha. Claro que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender muita coisa. E nesse tempo, de forma especial, a gente precisa tirar um aprendizado de todo esse momento que a gente está vivendo. Porque não é à toa. Cada um vai ter uma lição de vida. Mas vem cá, será que a gente está com o nosso coração aberto para aprender nesse tempo? Para realmente olhar e dizer, eu consegui aprender. Aprender a ser melhor, aprender a ser mais paciente, aprender a olhar para a família, aprender a ter mais amor pelo próximo, aprender a ser solidário. Aprender. Mas esse é um exercício que só você, ele é individual. Não dá para a gente buscar olhar. A gente tem que desejar aprender. Pensa nisso. São meio-dia e 4 minutinhos, meio-dia e 4 minutos. Vambora, Maranhão, vambora, porque a gente tá começando. E só tem uma tela aqui dividindo a gente, né não? Então vambora organizar esse negócio, vambora se aproximar, mantendo a distância. Mas vambora se aproximar. Você já lavou sua mão? Alô, DJ MCP, né?
É ele, não é? Pega essa dica pra te não adoecer. Pega essa dica Já lavou tua mão hoje? Vambora, me conta aí, 91968622, 91968622, telão daqui a pouquinho. Tua família, aproveita e agradeça a Deus hoje por mais um dia. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Vou te fazer uma pergunta, pega a visão. Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão. Lava tua mão com água e sabão. Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão. Vambora, lava a mão, não esquece, hein? Ensinando todo mundo essa lição. A gente tem que aprender, né? Bora começar a aprender isso? Manda aí sua mensagem, 91968622, vou estampar aqui no nosso telão. Manda também, ó, tem aquela denúncia? Pois é, pode colaborar, pode ajudar, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser, utilizando o nosso 91968622. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história de uma comunidade aqui na capital. Tá sofrendo, viu, gente, em razão das chuvas. Tá sofrendo e precisa de ajuda. E aí, será que a gente não consegue ajudar? Daqui a pouquinho eu mostro pra você, a gente vai fazer uma grande corrente do bem aqui no nosso Oradê. Mostrar a força da solidariedade a partir do nosso Oradê, tá? Manda sua mensagem, conversa conosco, você nos municípios do Maranhão. Essa distância a gente encurta, 91968622. Vamos começar o nosso Oradê de hoje? Lembrando você que a gente segue até as 13h30, então pode te organizar, senta, pode ficar do jeitinho que você quiser, inclusive almoçando, porque olha, começo atualizando você de todos os casos, tá? Casos, inclusive, que são os confirmados para a Covid-19 e também os suspeitos que estão, claro, em monitoramento. Como todos os dias, com muita responsabilidade, a gente começa a edição do nosso Oradê informando sobre os números de casos confirmados para o Covid-19. Olha, gente, o Maranhão já registra 8 mortes do novo coronavírus, tá? E os casos confirmados só seguem crescendo aqui no nosso estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira novo boletim que revela que subiu para 172 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão. O estado também registrou a 4ª morte pela doença. Uma idosa de 74 anos que estava internada desde o dia 29 de março no Hospital São Luís com histórico de doenças do coração, não resistiu e veio a óbito. Além da capital maranhense, os novos casos foram registrados em Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Cajapió e Imperatriz. A Secretaria ainda acompanha 1.218 casos suspeitos que aguardam diagnóstico. Muito bem, olha, a gente abre a nossa edição de hoje falando exatamente sobre a confirmação e também a informação que é oficial. Logo nas primeiras horas da manhã, a gente recebeu o boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirmando um número de total de 4 pessoas que haviam morrido. Logo no decorrer da manhã, o governador Flávio Dino, ele se pronunciou e aí ele atualizou os números para os casos aqui no estado, além, é claro, das ações que estão sendo desenvolvidas em combate ao coronavírus. E durante esse pronunciamento, ele revelou então o salto, ou seja, duplicou de 4 para 8 pessoas que perderam a vida em razão do Covid-19. Nós tivemos a atualização do número de casos de pessoas doentes em face do coronavírus. Chegamos a 204 casos confirmados e, infelizmente, a 8 óbitos. Faço questão de frisar que isso é muito grave. Nós estamos mantendo uma trajetória ainda de crescimento de casos, como nós estamos vendo em outros locais do Brasil. Estamos adotando todas as medidas para garantir a oferta de atendimento hospitalar, de saúde, atendimento médico a essas pessoas, mas ainda estamos, no Brasil e no mundo, numa trajetória ascendente. Nós temos controlado esta curva, ou seja, no caso do Maranhão, continuamos abaixo das projeções e abaixo da média brasileira, mas precisamos ter muita atenção, porque, de acordo com os estudos científicos disponíveis, muito provavelmente, quando falamos de 204 casos confirmados, nós podemos estar falando de até 2.000 pessoas que, nesse momento, estão efetivamente
portando o vírus, mesmo que assintomáticas, mesmo que ainda não apresentando sintomas e, portanto, ainda não diagnosticadas, mas que são vetores de transmissão, de modo que nós precisamos continuar o que temos feito, de com muita seriedade, evitar a expansão muito acelerada de casos. 204 casos, 8 mortes. É o quadro atual desta manhã. E nós precisamos manter muita atenção para que nós tenhamos controle dessa expansão e possamos evitar tragédias, como nós temos visto em outros países do mundo. Muito bem, aí você está acompanhando o pronunciamento oficial do governador Flávio Dino, foi feito na manhã de hoje. Queria convidar você que está em casa para uma rápida reflexão. A gente está acabando de sair de um fim de semana, hoje terça-feira. Gente, presta muita atenção. No fim de semana, em menos de 24 horas, nós tivemos registrados 37 casos confirmados para a Covid-19, tá? Vamos lá! Recebemos ontem à noite um boletim oficial que é informado para toda a imprensa por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Lá no boletim informavam, então, 4 casos de morte por Covid-19 e 172 casos confirmados. Gente, menos de 12 horas. Em menos de 12 horas, nós temos um salto, ou seja, o dobro de casos, de vítimas, de pessoas que não vão mais poder voltar, infelizmente. São 8 pessoas que morreram, que perderam a vida de ontem para hoje. Menos de 12 horas. De 172 casos, nós passamos, portanto, a 204 casos confirmados. É um número significativo. Ainda bem, conforme disse o próprio governador, que nós estamos naquela curva não tão acelerada, mas crescente. E aí depende de quem, né, poder de alguma forma se proteger ou proteger a sua saúde e daqueles que estão dentro de casa. Aliás, é dentro de casa que a gente precisa estar nesse tempo, não é verdade? Já temos uma transmissão comunitária, ou seja, não tem mais como a gente mapear onde é que tá, vamos procurar aqui, não tem mais, né? E aí você está muito mais exposto ao sair na rua. Nós temos grupos que são grupos considerados de risco. Ainda nós precisamos preservar muito os nossos idosos e as nossas crianças, mas todos nós. Nós temos casos mapeados de pessoas com 29 anos para cima que já apresentam casos confirmados e que estão no combate, que estão na luta. E aí? Será que a gente, porque não consegue obedecer, vai perder essa batalha? Eu acho que não, né? Porque a nossa vida é uma só. E aí a gente não quer arriscar essa vida. Então eu queria pedir, mais uma vez, e sensibilizar. Vou chegar aqui pertinho com o voador. Presta atenção. Se você não tem por que sair de casa, porque não tem um emprego que te leve, que te impulsione e que inclusive você tenha que servir de forma essencial. O que é essencial? Que não pode parar de jeito nenhum, né? Então fica em casa. Se você não tem por que sair de casa, não pegue o seu cachorro para ir passear com ele. Ele não vai morrer se ele ficar dentro de casa um tempo com você. Pelo amor de Deus, se a sua criança quiser pegar um sol, vai no quintal, mas não vai num parque. Olha a quantidade de gente que eu vejo na rua saindo desta difusora ou então vindo para esta difusora, passeando, correndo na rua e ainda chama os outros para correr junto, né? Ainda chama os outros para correrem juntos. Gente, vamos criar essa consciência. É por você, mas é por quem está dentro de casa. Você vai para a rua, mas você não vai voltar para dentro de casa? Você não tem lá a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, sei lá quem? Então, pensa nessas pessoas que estão dentro de casa. Isso é muito sério. E é por isso que a gente vai continuar todos os dias aqui, como uma orientação, não só do nosso sistema difusora como um todo, mas de forma social. É humanitário isso e é urgente. Bora ficar em casa, meu povo.
né? Porque é o melhor lugar que a gente pode estar hoje é em casa. Mas olha, diante a todo esse cenário que a gente observa, números crescendo, não só de vítimas fatais, mas também de casos confirmados, ou seja, de pessoas combatendo e lutando, né? Lutando para ficar curadas. Pois é, se por um lado esses números crescem para os casos confirmados, por um outro lado, também há esperança e que bom, graças a Deus. Porque subiu, mas um número positivo para 45 o número de maranhenses que estão recuperados do novo coronavírus. E segundo o boletim divulgado oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde. E foi divulgado ontem, tá? Foram 16 novos pacientes que receberam alta nas últimas 24 horas. Um número que, além de trazer esperança pra gente, também anima, né, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente no combate a esse vírus. E aí? É um número importante, mas a gente também precisa continuar fazendo a nossa parte, tá? Um outro serviço que vem recebendo uma atenção toda especial são as maternidades. Mais de 50% das pessoas contaminadas pela Covid-19 aqui no Maranhão são mulheres. E diante desse cenário, aumentam as dúvidas sobre como é que a doença pode impactar grupos mais vulneráveis, a exemplo das gestantes. A contaminação do novo coronavírus entre gestantes tem levado o governo do estado a adotar novas rotinas para proteger as pacientes das maternidades de São Luís. Mesmo sem registros de casos do novo coronavírus entre gestantes ou mulheres que já deram à luz, a maternidade de alta complexidade do Maranhão tomou algumas medidas para reduzir os riscos de contaminação. A direção suspendeu as visitas e restringiu o número de acompanhantes a apenas uma pessoa. Para diminuir os riscos de infecção e aumentar a rotatividade nos leitos, as altas hospitalares foram alteradas. As pacientes de partos normais passaram a ter alta em 24 horas e não mais em 48 horas, como era de costume. E nos casos de cesarianas, que antes saíam depois de 3 dias, agora são liberados em até 36 horas. As consultas de pré-natal também foram remanejadas. A gente está restringindo as consultas, aqueles casos mais graves, diabetes, pressão alta, cardiopatias, esses casos mais graves com risco maior de complicações, se não realizar a consulta em tempo hábil. 9 mulheres que deram à luz na última semana permanecem internadas em isolamento com síndrome gripal. De acordo com o diretor técnico da unidade de saúde, as pacientes testaram negativo para H1N1 e estão estáveis. Mas a maternidade segue com 7 leitos de UTI para atendimento dos casos graves. Está fugindo a nossa normalidade, isso não é a nossa realidade, nosso perfil é outro completamente diferente. Só que a gente mudou esse perfil para poder concentrar essas pacientes nessa unidade, para não disseminar o vírus, né? A forma que a gente tem de conter a disseminação, concentrando essas pacientes aqui e no materno-infantil. E essa tem sido a realidade, né? Todos os serviços tentando se reinventar, se readequar, criar estratégias para poder entrar nessa luta e nesse combate. Mas olha, gente, aqui na nossa capital, equipes da Vigilância Sanitária e também da Polícia Militar estão realizando operações. Agora com o objetivo, né, de executar as medidas previstas pelo governo do estado no combate ao novo coronavírus. E além de orientar, a ação prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento dessas medidas. Um dos locais visitados pelos agentes da Vigilância Sanitária foi um prédio comercial localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau. No local, a Vigilância Sanitária identificou 2 comércios abertos, com oferta de trabalho neste momento de pandemia não essencial: venda de bijuterias e manutenção de aparelhos celulares. Ambos foram sujeitos ao termo de fiscalização. Neste caso, mesmo o atendimento delivery disponível é proibido. A venda de bijuterias e até mesmo o conserto de aparelhos celulares são atividades que não estão enquadradas dentro do decreto. Mesmo que a loja esteja com a porta trancada, mas com as luzes acesas e com aviso que está atendendo delivery ou que as pessoas podem vir buscar na loja, você cria um estímulo para que as pessoas desobedeçam o decreto. Boa parte do comércio de serviços não essenciais respeitaram o decreto do governo do estado e não abriram as portas. Outros 2 pontos comerciais de venda de chocolate e de suplementos podem funcionar pelo decreto governamental, bem como um supermercado localizado no prédio comercial. Mesmo assim, o funcionamento
deve seguir medidas preventivas. Preciso tomar as medidas de precaução, como limitar o número de pessoas de acesso à loja, disponibilizar álcool gel ou água e sabão e controlar o acesso das pessoas aos estabelecimentos, enquadrando isso aí, inclusive, os próprios supermercados. As ações por parte da vigilância tiveram início ainda no último final de semana, no bairro da Coab, aqui na capital São Luís. O trabalho, neste momento, é mais no sentido de orientar o comércio e a população quanto à necessidade de evitar aglomerações e a manutenção do isolamento social. Orientamos aqueles estabelecimentos comerciais que estavam autorizados a funcionar sobre a segurança sanitária necessária para que seja garantido o funcionamento e a segurança dos que frequentam os estabelecimentos, assim como também orientamos aqueles que não estavam enquadrados como serviços essenciais no decreto e que naquele momento foram convencidos a baixar as portas, compreendendo e explicando o momento que nós estamos vivendo da pandemia do novo coronavírus. Ainda segundo o superintendente da Vigilância Sanitária Estadual, felizmente os empresários e comerciantes, na maioria, têm entendido o momento crítico em que atravessa o Brasil e o mundo, pelo avanço do contágio do novo coronavírus, ainda em muitos países, a exemplo do Brasil. Mas, caso contrário, medidas mais enérgicas podem vir a ser tomadas. A gente segue o modus operandi padrão da vigilância, né? Nós lavramos os termos, intimamos os estabelecimentos ou autuamos os estabelecimentos, ou até mesmo podemos fazer interdição no local, entendendo que o risco sanitário é maior do que o benefício. E a Polícia Militar também, por sua vez, garante, através das suas ações, né, as condutas penais dentro desse processo. Tá vendo? Todo mundo se reinventando e a gente está buscando aí, inclusive por meio da internet e observando tantos serviços que estão sendo oferecidos e ganhando, né, uma potencialização por meio da internet. E aí, por outro lado, vem um povo da mente má, fica espalhando coisas de fake news, ou seja, usando esse mesmo mecanismo que deveria ser muito mais impulsionado para um bem maior, de uma coletividade. Aí vem lá essa turma da mente ruim, começa a criar situações embaraçosas, mentirosas e que tumultuam, principalmente um processo como esse, que é tão doloroso, tão chato de se viver como a gente está vivendo, né? Mas olha, se por um lado medidas estão alertando para a prevenção, por outro lado, minha gente, tem muita gente insistindo em não respeitar essas mesmas recomendações, sobretudo do isolamento social, né, que é o principal deles. Em Imperatriz, o que não falta é flagrante de aglomerações, sobretudo em igrejas e também em templos religiosos. O Ministério Público do Maranhão expediu recomendação às igrejas e associações religiosas a fim de evitar aglomerações. Segundo a promotoria, o documento ministerial disciplina a suspensão de atividades que provoquem aglomerações, cultos, missas, reuniões e outras celebrações religiosas. A recomendação objetiva, mais uma vez, reforçar, ratificar que continuam suspensas ou devem continuar suspensas todas as atividades religiosas que impliquem aglomeração de pessoas, independente da quantidade de pessoas. As igrejas estão assim, sem a presença de nenhum fiel. As missas, por exemplo, estão sendo gravadas pelos padres e transmitidas na internet por meio das redes sociais. Tomamos a decisão de cancelar todas as missas e celebrações em todas as igrejas e comunidades, inclusive na Semana Santa, para preservar a vida de nossos irmãos e irmãs. O que pedimos é a colaboração de todos no sentido de manterem suspensas essas atividades, independente do atendimento que possa ser dado a todos os fiéis. Sabemos a importância, contudo, o Ministério Público tem seguido essa mesma orientação e também para as atividades religiosas reforçou a intenção de que permaneçam suspensas até que essa realidade seja modificada. Muito bem, agora em Presidente Dutra, a situação, gente, não está muito diferente. Ontem a gente mostrou aqui aglomeração por muitas cidades aqui do nosso Maranhão. Por lá, além de não respeitar o isolamento, as pessoas têm se aglomerado em longas filas e, olha, sequer estão lembrando de usar as máscaras de proteção.
Pedestres, autônomos, clientes de bancos e até mesmo alguns lojistas da cidade de Presidente Dutra não cumprem as orientações repassadas pela OMS e até por profissionais da saúde. Muita gente está infectado e muita gente até agora não sabe que realmente está infectado. E esses pacientes infectados podem transmitir a infecção para outras pessoas. E os pacientes mais frágeis, esses sim vão ser hospitalizados. Filas extensas se formam em frente ao banco constantemente, com clientes sem proteção e até mesmo sem o distanciamento necessário. As orientações da OMS, juntamente com o decreto do governo do estado e do prefeito da cidade aqui de Presidente Dutra, onde pede que as pessoas fiquem em isolamento social, infelizmente não tem sido cumprida aqui pela população de Presidente Dutra. Estou aqui na Avenida José Olavo Sampaio, onde a gente pode perceber que a movimentação é bem intensa. O médico cardiologista Dr. Vitor fala da importância do isolamento social. Até o momento, é a medida mais importante e a de melhores resultados. Quando a gente faz o isolamento social, a gente evita que um paciente infectado transmita a infecção para outros pacientes. Alguns cálculos dizem que uma pessoa infectada ela pode infectar entre 6 e 10 pessoas durante 24 horas. O que a gente pode fazer no momento de mais eficaz é ficar em casa. Ficar em casa, né, gente? Olha, eu vou mostrar mais um flagrante para você, mas daqui a pouquinho, tá? Vou falar agora sobre serviços, atendimento online. Pois é, muita gente se reinventando. Vou mostrar um exemplo para você lá na região dos Cocais, porque em Caxias muita gente está precisando fazer essa readequação ao tempo, principalmente por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? E aí, para garantir o orçamento, empresas e profissionais estão buscando novas estratégias para seguir em frente, porque não dá para ficar parado. Você vai conferir agora na reportagem dela, Lina Medeiros. A mudança veio após a determinação de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Então, os nossos clientes estão sendo acompanhados via WhatsApp, por videoconferência, e também por grupos, né, de WhatsApp, onde eu envio vídeos personalizados. Agora é assim que a Keliane faz os atendimentos diários. A Maria Eduarda é uma das pacientes. Eduarda, conta pra gente como é que está sendo para você receber esse tipo de atendimento a partir de casa, de forma virtual, uma vez que você não pode ter contato com a sua professora. Eu achei muito interessante e também foi muito legal, porque se você está em casa, não é obrigado, você não pode ficar parado, você tem que ficar fazendo os movimentos para sua coluna não voltar a ficar com problema de novo. E a Keliane, com essa nova modalidade de atendimento, mantendo os pacientes bem perto, mesmo estando longe. Mas o trabalho está firme e forte, a gente está trabalhando em outras questões, aproveitando o momento para estudar mais, para estudar as oportunidades que estão surgindo. A profissional criou essa estratégia para não deixar os pacientes na mão e tem dado certo. Para ela, é hora de se reinventar e ver no escuro uma luz no fim do túnel. E assim vai motivando outros profissionais. Vai para um lado, para o outro. Já fez esse movimento aí em casa? Tô lembrando da turma aí também das academias, os professores, né, os instrutores, a turma de educação física. Olha, nosso abraço aqui fraterno a todos vocês. Queria mandar em nome aí do Albert, do Max, da Bel, um beijo para vocês todos, profissionais incríveis aí que estão no dia a dia e estão se reinventando, né? E principalmente porque a internet está aí para isso mesmo. Muito bacana essa reportagem lá de Caxias, mostrando aí como o celular pode ser utilizado em nosso benefício, né? Em nosso favor, em favor da nossa saúde, porque é necessário, viu? Esse movimento aqui, ó, esse movimento, fazer lá um abdominal. Você já fez hoje, voador, hein? Tu já fez? Já, né? O voador disse que amanhece já, ó, no pique. 12 horas e 29 minutinhos, você não esquece aí do outro lado. Alô, Nath, não vai esquecer tu também, viu? Olha, vou falar também sobre um alerta aqui, porque eu falei ainda há pouco, né? Se por um lado a internet está aí para ajudar, para somar com a gente,
Por outro lado, meu povo, tem tanta gente, mas tanta gente, nesse momento, tentando se valer para o mal. Observa aqui, ó, mensagens de golpes virtuais que oferecem auxílio durante a pandemia do coronavírus. Olha, elas estão aí brotando, sabe? Brotando em tudo quanto é celular, porque estão sendo espalhadas pelas redes sociais e também nesses grupos de WhatsApp, tá? Agora, especialistas alertam. Como é que você deve se proteger para não cair nesse golpe? A notícia de que o governo federal sancionou a lei que cria o auxílio mensal de R$ 600 para trabalhadores informais, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família é verdadeira. Mas criminosos aproveitam essa informação e a crise causada pelo novo coronavírus para aplicar golpes prometendo o auxílio e então roubar dados pessoais de possíveis vítimas. Além de páginas falsas na internet, uma das formas encontradas pelos criminosos é o uso de redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo. Nele, os usuários recebem uma mensagem sobre o auxílio e são direcionados para sites espiões, que solicitam o preenchimento de um formulário com seus dados pessoais para ter direito ao saque. Justamente para poder, nesses dispositivos, fazer o cadastro. Você, no primeiro momento, vai fazer um cadastro. Esse cadastro vai para a União e depois de aprovado o cadastro, aí sim vai ser disponibilizado dinheiro. Então, no primeiro momento, ninguém vai receber dinheiro, vai ser feito cadastro e esses aplicativos vão ser baixados em lojas virtuais, tanto da Google, que é o Play Store, como da Apple, que é o Apple Store. Então, não baixe aplicativos que venham de links. De forma espontânea ou devido ao vírus que pode se instalar no celular, muitas pessoas compartilham a mesma mensagem para outros usuários do aplicativo que é usado pelos golpistas, levando amigos ou parentes a caírem na fraude também. Por isso, o Procon Maranhão orienta que, ao receber esse tipo de mensagem, o usuário verifique a veracidade das informações. Os canais de denúncia do Procon estão disponíveis à população. Quando vem link, a orientação do Procon, nunca clique no link. Nunca, nem que seja de piada, de brincadeira. Evite clicar em link. E outras, se você receber participe de uma campanha assim, ligue para o número X, evita fazer. Se você não sabe quem está te enviando aquela mensagem, evita. Se você sabe, confirme com a pessoa. As autoridades alertam que essas mensagens com falsas promoções, doações, elas acontecem durante todo o ano, mas são intensificadas quando a população está mais suscetível a golpes. Com essa questão do benefício, vai ser o público de baixa renda, entendeu? E às vezes não tem tanto acesso à informação e termina na ânsia de receber logo porque está precisando, porque a situação está complicada para todo mundo e para eles mais ainda. Eles tentam fazer logo para poder receber mais cedo. Só que não é assim que funciona, os jornais têm informado isso, que existe um calendário, que o governo vai disponibilizar os canais corretos. Então, o momento é de calma, que eu acho que tudo vai ser no momento que tiver que ser. Exatamente. Na dúvida, você vai lá nos sites oficiais e, claro, esclarece aí qual que é a sua dúvida, tá? E ainda sobre esse assunto, a partir de hoje já está disponível, tá, o aplicativo para o cadastro do auxílio emergencial, que será usado para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, tá? Mas tem direito de receber o auxílio de R$ 600. Então, essa é a orientação. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem do Ciro Mineiro. O auxílio emergencial será concedido por um período de 3 meses. A medida vale para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS. Os trabalhadores informais beneficiários do programa Bolsa Família terão prioridade. Para que possam fazer jus a esse benefício, os trabalhadores necessitam receber uma remuneração mensal inferior a meio salário mínimo ou possuir renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Eles precisam também ser cadastrados em algum dos bancos de dados do governo federal, como do Bolsa Família, para que possam fazer o seu cadastro e aguardar o calendário oficial que há de ser divulgado ainda pelo governo federal. A medida não resolve completamente os transtornos já contabilizados por esses trabalhadores, mas sem dúvida servirá para minimizar os efeitos negativos gerados pela pandemia do novo coronavírus. Evidentemente que isso vem corrigir um pouco, aliviar a situação dessas pessoas, dessas famílias que são empreendedores individuais, que trabalham por conta própria, né? Isso vem, de certa forma, atenuar um pouco. A
A expectativa é de que esses pagamentos sejam disponibilizados ainda essa semana. O auxílio concedido pelo governo federal será de até R$ 600 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200 por família. E naqueles casos de famílias que são conduzidas por um único chefe ou por uma única chefe, esses valores serão disponibilizados apenas a um desses trabalhadores até o limite máximo de R$ 1.200. De acordo com especialistas, ainda não dá para prever todas as consequências atribuídas à Covid-19. O fato é que a economia brasileira estagnou, assim também como a dos demais países. E analisar qualquer cenário para o futuro nesse momento é precipitado. Vamos ver o que acontece aqui no consumo, no dia a dia nosso. Dia a dia a gente já está vendo que o comércio está fechado, a atividade diminuiu. Enfim, nós temos muita gente em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, vírgula, se protegendo. Ficando em casa já está fazendo um bom negócio, tá certo? Porque ele pode se contaminar. Vamos ver o que acontece. Fazendo um negoção, eu diria, papai, né não? Porque é a nossa vida, a vida daqueles que a gente ama, então é um super negócio. Olha, e o site já está disponível, tá? Você pode entrar nesse endereço eletrônico que vai aparecer na sua tela, tá? O endereço eletrônico do auxilio.caixa.gov.br. E lá você pode verificar todos os passos para poder se inscrever. Esse é o site oficial, muita atenção. Esse site que está aparecendo na sua tela é o site oficial. Tá aparecendo aí, lá você vai poder ver todas as informações, presta atenção, ó, auxílio emergencial, você realiza bem aqui, ó, a solicitação, tá bom? Aqui no seu canto, aí você clica lá e aqui já tem, ó, para ter acesso ao auxílio emergencial, você tem que cumprir todos esses requisitos. Então, muita atenção, porque tá tudo explicadinho aqui, tem também dizendo o que é, para quem que se destina. Você vai conhecer o programa e saber se você se adequa a ele, tá bom? Acompanhe aqui a solicitação, logo que você faz por lá e pronto. Você está no site oficial do programa, tá? Agora, gente, muita atenção. Esse é um momento muito delicado. Permanece com ela aqui na tela. Esse é um momento muito delicado. Falamos ainda há pouco sobre fake news, sobre golpes. E esse é um momento delicado onde essa turma se aproveita de alguma forma para poder mandar mensagem oferecendo o que não tem, pelo contrário, tirar o que você já não tem. Então, o site oficial é esse aqui. Você tem que se certificar que é este site. Endereço tá aí. Você vai lá, tira as suas dúvidas, faz o seu cadastro e acompanha tudo. Não entrega para ninguém fazer para você não, faça você, é simples e você consegue fazer o cadastro e também acompanhar, tá certo? Olha, vamos lá, porque o site, rapidinho, vamos só reforçar aqui o site que eu acho importante, o endereço eletrônico, é auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br, lá você vai verificar todos esses passos para poder se inscrever, a exemplo do que a gente mostrou aqui. E Kate, eu ainda tenho dúvidas com relação a isso. Passa lá no nosso portal MA10, tá? Você vai lá no nosso portal MA10 e você vai poder obter outras informações, assim também como durante a nossa programação e logo mais no Jornal da Difusora, você acompanha todo o resumo do dia lá no nosso Jornal da Difusora, tá bom? Olha, e o senador Everton participou hoje de uma reunião com o presidente do Congresso e mostrou muita preocupação em relação ao início do pagamento desse auxílio emergencial. Eu tive uma reunião hoje na residência oficial do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, e conversamos longamente. Estamos bastante preocupados quando que o presidente Bolsonaro vai começar a pagar esse benefício emergencial, urgente para os trabalhadores, para as pessoas que estão sem condição de ter renda e a comida começa a faltar dentro de casa. E uma das preocupações que eu levantei para o ministro foi justamente a dos bancos. Os bancos, eles não têm pena de nenhum trabalhador, de nenhum pequeno. Então, na hora que esse benefício chegar na conta corrente ou chegar lá na conta, chegar nesse banco, se esse autônomo, esse trabalhador tiver com saldo negativo, ou seja, devendo à instituição financeira, é capaz que eles queiram descontar. Então, isso ainda passa a ser um grande baque para esse trabalhador. Então, o ministro ficou de conversar com os bancos para que seja pago integralmente esse valor.
Muito bem, olha, gente, essa reunião já surtiu efeito. O senador, ele se manifestou pelas redes sociais e comentou exatamente o resultado dessa reunião. Vou mostrar para você uma das redes sociais do senador. Coloca na tela aí o resultado dessa reunião. Então, portanto, tá aí o senador se manifestando, muito satisfeito, diz ele, em ver o ministro Onyx Lorenzoni anunciando em entrevista agora, conforme conversamos no sábado, os bancos não bloquearão nas contas nenhum valor do auxílio emergencial para pagar dívidas. Os R$600 chegarão na ponta, ou seja, para o trabalhador que precisa. Tá aí uma vitória nossa, né? E eu gosto muito de afirmar por aqui que, como nós temos um senador maranhense, a gente se sente muito mais protegido, né? E a gente fica até com certa, como é que eu diria? A gente fica até um pouco envaidecido, porque a gente sabe que chega para cá tendo um maranhense, não só, né, por toda a coletividade, por todo o nosso país, mas sendo maranhense, a gente tem, assim, um alento, um conforto maior por mais uma dessas vitórias que chega pra gente, né? Chegando, portanto, os R$600 na ponta para esse trabalhador que precisa. Olha, e ainda falando sobre serviços, o Detran emitiu um novo comunicado suspendendo o atendimento presencial para o público, tá? A repórter Anice Ribeiro, ela tem os detalhes e conta pra gente agora. A Anice está ao vivo com a gente? Vamos chamar a Anice, que ela vai agora ao vivo, direto do Detran, trazendo pra gente essas informações, porque se a determinação é não se aglomerar, então não há necessidade de estar presencialmente. Seja muito bem-vinda, Anice, conta pra gente. Obrigada, Kate. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. O Detran ele está de portas fechadas, né, desde o primeiro decreto do governo do estado, atendendo a essa medida aí de evitar principalmente as aglomerações. A gente já vai conversar agora sobre esse assunto com a Larissa Abdala, que é a diretora-geral aqui do Detran. Larissa, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à Hora D. Primeiro, a gente sabe que o Detran reúne sempre, concentra sempre muita gente, né, durante o dia para receber atendimentos aqui. Na prática, o que não está funcionando? Quais atendimentos que deixaram de ser feitos devido à pandemia do coronavírus? Boa tarde. Na realidade, o Detran realmente tem um fluxo muito grande de pessoas circulando em suas instalações, principalmente nesse período que é o primeiro semestre, né, que é exatamente atendendo a esse calendário do IPVA e do licenciamento dos veículos. E por uma medida de precaução, o governador Flávio Dino, na hora em que determinou o fechamento ou a suspensão de atividades de alguns órgãos, incluiu exatamente o Detran Maranhão. Mas o que nós temos a oferecer para a sociedade é que todos os nossos serviços online, eles continuaram a ser devidamente ofertados e disponibilizados via o portal do próprio Detran Maranhão, além de uma tranquilidade para o nosso usuário, para o usuário dos serviços do órgão, de que nenhum prejuízo se restará, né, durante esse período de suspensão. E aí eu gosto sempre de evidenciar que nós temos uma deliberação do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que é a deliberação 185, que suspendeu os prazos dos processos de habilitação, de algumas medidas correlacionadas a veículos, ou seja, tudo de forma, o Detran está cumprindo o decreto do governador e está cumprindo tranquilamente, em todos os seus aspectos, a deliberação do próprio CONTRAN. Tá, mas existe algum serviço, por exemplo, que antes era realizado somente presencialmente e que está disponível também nas plataformas digitais do órgão? O que está sendo disponibilizado era o que já era disponibilizado via o portal web do órgão. Agora, nós estaremos, semana que vem, nós estaremos lançando o CRLVE, que é o licenciamento completamente eletrônico. Né? Isso nós trabalhamos nesse período de suspensão das atividades. Era necessário que nós tomássemos algumas diligências junto ao SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Nós tomamos essas diligências, essas providências, e a partir da semana que vem nós estaremos lançando o CRLVE. E o que é o CRLVE? É o licenciamento completamente eletrônico. Então, as pessoas vão poder entrar no portal de serviços do Detran Maranhão, verificar os débitos
débitos correlacionados a seu veículo, efetuar o pagamento e, na mesma hora, o portal web vai liberar o licenciamento eletrônico, em que o usuário e o proprietário desse veículo, ele poderá baixar em seu celular, como poderá imprimir em qualquer papel, no papel A4, em qualquer impressora, sendo que o componente de segurança dessa impressão vai ser o QR Code. Então, o QR Code, na hora de uma eventual fiscalização, que não ocorrerá agora, ocorrerá só no segundo semestre, o usuário ele poderá fazer, o agente de fiscalização poderá fazer a leitura desse QR Code e aí verificará que aquela impressão, independentemente do papel, é uma impressão lícita, legal e que o veículo está devidamente licenciado. E isso nós vamos fazer, é um serviço agregado, né, que eu já estou adiantando em primeira mão aqui para a TV Difusora. Esse serviço estará sendo disponibilizado para todos os veículos, 1.800.000 veículos cadastrados na UF Maranhão a partir da semana que vem. Somos o 7º ou 8º estado brasileiro disponibilizando esse serviço. Certo. Agora, um dos principais questionamentos por aí é com relação à carteira de habilitação vencida, né? Com relação a isso, como que essa pessoa ela pode proceder? Vai ter algum serviço voltado para isso exatamente? A deliberação 185 do CONTRAN, ela estende a validade das carteiras nacionais de habilitação vencidas por mais 6 meses. E ela retroage um pouquinho. Essa deliberação 185 do CONTRAN, ela prevê que todas as habilitações vencidas a partir de 19 de fevereiro, elas estão com 6 meses à frente, prorrogada, com vigência prorrogada. Então, ou seja, todos os resguardos para que não haja prejuízo a quem quer que seja estão sendo tomados, não só em esfera federal, como em esfera estadual. Tá, só para reforçar, então, aqui no Maranhão, além do Detran, o Ciretrans também está tudo seguindo o mesmo formato. Exatamente. Todos os nossos postos, os Vivas também tiveram seus serviços suspensos, então o nosso atendimento, que era feito também nos Vivas, está suspenso, nos nossos postos avançados e Ciretrans também. Com o detalhe é que ontem eu editei uma portaria, que é a portaria que regulamenta no âmbito do próprio órgão essa suspensão dos serviços. O decreto do governador prevê essa suspensão até o próximo dia 12 ou 13, né, de abril, e aí nós vamos aguardar que, com certeza, de uma forma muito responsável, está sendo conduzido esse combate ao Covid-19. Agora, além da população também, aqui dentro, né, vocês fizeram uma reestruturação no atendimento. Vocês estão trabalhando por rodízio? Nós estamos, na realidade, só estamos trabalhando aqui os gestores de área, né? E todo o atendimento ao público não está sendo realizado. Os gestores de área, quando têm a necessidade de vir, né, ao Detran, estão trabalhando. E as nossas equipes estão muito voltadas, quem mais está trabalhando, tirando os diretores e gestores de área, é exatamente na vacinação via drive-thru, né, cuja coordenação foi dada ao Detran, conjuntamente com as respectivas secretarias de saúde municipal e estadual, e as nossas equipes estão todas, quem está trabalhando na área de vacinação, obviamente com todas as precauções necessárias. Tá certo. Larissa, muito obrigada, viu, pelas suas informações, obrigada pela entrevista. A gente conversou agora com a Larissa Abdala, que é a diretora-geral aqui do Detran. Lembrando, esse decreto é válido até o dia 12, podendo, claro, se estender por mais tempo. Kate. Muito obrigada, Anice. Olha, gente, está aí serviços sendo anunciados em primeira mão aqui na nossa TV Difusora. Serviços importantes, tá? Igualmente, eu oriento você, na verdade, eu reforço essa orientação que foi dada aqui pela Larissa com relação a esse serviço. Você pode ir lá na página oficial do Detran e acompanhar todo esse desdobramento, tá? Por falar em campanha de vacinação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a campanha voltada de vacinação H1N1 para os caminhoneiros, uma novidade e também um benefício a essa categoria, e daqui a pouquinho a Prefeitura de São Luís já deu início a esta modalidade, já a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Vamos agora falar sobre um setor que vem sendo muito afetado, né? O turismo. Olha, a pandemia
pandemia do novo coronavírus já começa a causar impactos seríssimos no setor hoteleiro e turístico do nosso estado. Só para se ter uma ideia, pelo menos 220 pessoas lá de Santo Amaro, aliás, um município turístico que pertence à região dos Lençóis, pois é, eles estão sem emprego. E aqui na capital, 9 hotéis fecharam as portas em razão da falta de hóspedes. O salão e a área de lazer vazios se transformaram em um cenário comum para a rede hoteleira. Com a crise provocada pelo novo coronavírus, as taxas de ocupação despencaram. Neste, em São Luís, ela é de somente 6%, mas há hotéis em situação ainda pior. E este hotel aqui mesmo, ele está com 6% de ocupação já próximo dos seus 15 dias. Também tem outros hotéis que buscaram alternativa, como hospedar os médicos, alguma coisa desse tipo. E algum outro hotel que deve ter, de fato, a gente chama isso do colchão, deve ter algum contrato com alguma empresa como a Vale, a Lumar e etc., a EMAP, deve ter um mínimo lá desse pessoal, né? Mas já é uma situação bastante grave na questão de sobrevivência do ramo hoteleiro. Crise que se espalha pelo estado e que afeta também outros ramos do setor do turismo. Com a interrupção de viagens, regiões turísticas estão vazias. E infelizmente é com muita tristeza, né, que a gente olha os passeios que até então costumamos levar muita gente sem ter ninguém. Infelizmente a gente está em Santo Amaro, como tu pode ver, não tem praticamente ninguém. Até então a cidade que se mantém praticamente 80% de sua atividade financeira da cidade, praticamente feita do turismo. As pessoas próximas a mim que vieram reclamar que estão realmente em situações complicadas, situações difíceis, porque o turismo que injetava dinheiro na cidade. Não só aqui em Santo Amaro, mas em Barreirinhas, como em outras cidades também. O secretário estadual de Turismo afirma que as medidas de restrição social ainda não podem ser amenizadas e que está em constante diálogo com representantes do setor. Com base nisso, medidas estão sendo tomadas. Olha, o governo do estado do Maranhão tem tido uma preocupação muito grande em relação a todos os segmentos econômicos do nosso estado, especialmente ao segmento do turismo, que é, mais do que qualquer outro, profundamente atingido com essa crise trazida pelo coronavírus. Então, na semana passada nós publicamos 5 editais. Esses editais são voltados ao segmento turístico para apoiar essa importante cadeia econômica que é o turismo, e nós nós tivemos essas ideias que são voltadas aos meios de hospedagem, aos restaurantes, aos artesãos, aos guias de turismo, para que de alguma forma a gente esteja apoiando, esteja fomentando essa cadeia que nesse momento está bastante abalada. Abalada, e é uma cadeia que fomenta muitos empregos, emprego e renda, na verdade. Queria mandar um forte abraço aí para a comunidade de Santo Amaro, Barreirinhas, toda essa região dos Lençóis, que sempre está ligada aqui com a gente. Muito obrigada, nosso carinho. Esse tempo vai passar. Um grande militante dessa área, que é o Armando Ferreira. Um abraço para você, para Lindalva, para a família toda, né? Tempo difícil, onde as pessoas estão se reinventando, mas se Deus quiser tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai ter sim de volta o nosso turismo pujante, né? Essa coisa de receber o turista. Nós temos um acolhimento fantástico. Não conheço um povo que acolhe tão bem como o maranhense. 12 horas e 52 minutinhos. Alô, Jéssica Ramos, um beijo para você, colega, futura operadora do direito. Um beijo para você, muito obrigada, aliás, para toda a turma aí. Herbert, querido, Leila, um beijo grandão. Beijo para também, olha, gente, é tanta gente, o Júlio, beijo para essa turma toda. Vanderlei, coração para vocês, tá? Bora pro telão, saber quem é que tá por aqui, 12 horas e 53 minutinhos. Alô, Aurélio, lá da SEIC, ó. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, tá? E na tela, quem é que tá com a gente? Oi, minha linda. Boa tarde. Eu me chamo Gardinha. E essa é a minha filha Anne e o meu esposo Rabelo. Manda beijo aí pra gente aqui. Morada do Bosque, Passo do Lumiar. Olha que turma linda, família bonita, né, gente? Todo mundo com um sorrisão. Obrigada, viu, por estampar aqui a nossa tela hoje. Bom dia, Kate. Meu nome é Ana Vitória. Será que você pode mandar um beijo para a Raposa e mostra a minha foto? É claro que eu posso fazer isso. Flamenguista, tudo bem. Tá chegando outro flamenguista aqui, né? Beijo, meus amores, para a Raposa também.
PG já tá na área aqui, veio até de vermelho, rapaz. Manda beijo aqui pros meus filhos, Cauane e Cauã, somos todos da Raposa. Olha a Raposa aí de novo. Beijo, meninos. Obrigada pelo carinho, todo mundo da Raposa. Alô, Kate, manda beijo pros meus netinhos agora. Cadê esses netinhos, mamãe? Ô, Jesus, esses netinhos tudinho. É tudo a mesma neném, gente. Me ajuda. Ô, meu Deus do céu, cada um as dois diz que o outro. Beijo, meninos. Manda um abraço aqui pra minha irmã Sara Ellen e pra minha cidade São Bento. Alô, São Bento, alô, Sarinha. E esse olho? Tia, tô te olhando. Beijo, meus amores. São Bento, obrigada pelo carinho. Alô, Regina, beijo pra você. Ivanildinho também, coração. Oi, tia Kate, tudo bem? Moro no Parque Florencio, meu nome é Ângela. Manda um beijo aqui pra minha avó, Socorro, tá em Brejo. Cadê a vovó que tá em Brejo? Beijo pra você, minha princesa. É isso mesmo, criança tem que brincar, lazer, saúde, educação. É isso que nosso povo precisa e quer, não é não? Beijo, gente, obrigada. Kate, manda um alô aqui pras minhas filhas, Kessiane, somos de Peri de Baixo, é isso? Tá aqui, Kessiane, toda a turma, Sandra. Beijo pra você e pra meninada aí, tá? Obrigada pelo carinho, interior do Maranhão, Peri de Baixo, todo mundo que tá com a gente aqui, muitíssimo obrigada, nossa gratidão. Uma turma gigantesca lá de São Bento. Alô, Marli, meu amor, um beijo pra você também, ó, coração, tá? Olha, eu tô indo rapidinho pro intervalo. Ah, falar nisso, mandar um beijo. Como é que é o nome do Wesley Safadão, lá da Baixada? Rapaz, esqueci o primeiro nome, tá fazendo uma live também, daqui a pouquinho eu vou falar aqui, tá? 12 horas e 55 minutinhos, estou indo para um rápido intervalo, já eu volto, falando sobre o registro de casos de dengue só no mês de março, para você ter uma ideia. A gente fala de coronavírus, fala de Covid-19 e esquece desse mosquito danado que dá um trabalho, viu, meu povo? Só no mês de março foram 230 casos. Já a gente volta batendo um papo sobre isso. Vai lá, toma uma água, mas tu não te distancia muito dessa televisão, viu? Pra não me deixar sozinho. Fica aí, eu já tô voltando. Vambora, né, voador? Vem comigo. Vamos mostrar o povo ali, ó. Telona. Dança, gatinha! Segura minha mão aí, ó, do outro lado! Dança comigo! Ei, meu Deus! Perrengue a gente não passa aqui! Sabe por quê? Você tá aí do outro lado, graças a Deus! São 13 horas em ponto e aí de ti me deixar aqui sozinho, né? Você tá doido! Ei, já lavou tua mão? Lava tua mão, pequeno, presta atenção. Alô, Mara, um beijo pra ti, meu amor. Coração pra nossa Rebeca. Obrigada, viu, pelo carinho. Fica só em casa e toma vitamina C. Um dia após o outro a gente vai sobreviver. Faz uns exercícios e cuida da tua família. Aproveita e agradeça a Deus hoje por mais um dia. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Vou te fazer uma pergunta, pega a visão. Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão. Lava tua mão com água e sabão. Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão. Pega essa visão! São 13 horas em ponto, 13 horas em ponto. E eu sigo contigo até as 13h30. Você já sabe, né? Pode participar com a gente, manda a sua mensagem, que daqui a pouquinho eu vou destacar ali no nosso telão, 9196-8622. Olha, ainda agora há pouquinho eu falava sobre a vacinação, uma nova modalidade que a Prefeitura de São Luís está colocando em prática aqui na nossa capital e é direcionada para os caminhoneiros. Começou hoje essa vacinação, tá? Para os caminhoneiros e a categoria se junta agora ao grupo prioritário, já que a atividade é considerada essencial, né? Não pode parar. O repórter Eduardo Ericeira, ele traz os detalhes pra gente. Com a disponibilidade da vacina para os caminhoneiros, pelo menos a questão da preocupação com o número de doenças diminui, já que esses caminhoneiros trabalham viajando por todo o Brasil e há uma infecção muito grande, um contágio muito grande por parte do novo coronavírus. Lembrando que a vacinação é contra e combate a influenza H1N1, mas pelo menos contra a influenza H1N1 os caminhoneiros ficam protegidos após a vacinação. A gente lembra que a vacinação
vacina está sendo disponível, os caminhoneiros entraram nos grupos prioritários justamente por conta aí que eles trabalham viajando. Casos de contágio pela gripe H1N1 já foram registrados neste ano no país. A inclusão dos caminhoneiros dentro da campanha de vacinação é um suporte para estes profissionais que estão todos os dias viajando por todo o Brasil, fazendo transporte de todo tipo de mercadoria para atender a população brasileira, como alimentos, combustíveis e medicamentos. Aí produtos, mercadorias essenciais para as pessoas. Na capital São Luís, a vacinação aconteceu nesta terça em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 5 da BR-135. Na quarta-feira, portanto, amanhã, a vacinação será disponibilizada em um outro posto no quilômetro 8, também da BR-135, na mesma rodovia federal. E na quinta-feira será em um posto de combustíveis na Vila Maranhão, no outro braço da BR-135. Fizemos a programação dessa semana. No final da semana, vamos fazer a programação da semana seguinte. E conforme for o atendimento, vamos estar abrindo mais locais ou ficaremos com esses pontos já fixos. Será feita a avaliação. É um público que foi inserido agora pelo Ministério da Saúde para receber a vacinação, tendo em vista que é um público que está sempre se deslocando, está tendo também contatos, né, com outras pessoas em outros estados, evitando assim a propagação do H1N1. A reportagem completa você acompanha logo mais, às 7h20 da noite, no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Hora D. Muito bem, tá aí o Eduardo. Obrigada, Eduardo, trazendo sempre muito bem as informações aqui pra gente. Portanto, um destaque, mais uma vez reforçando, esta que é uma iniciativa da Prefeitura direcionada aí para os caminhoneiros. Lá no nosso portal E610, você também tem detalhes dessa informação, tá? Recebi agora há pouquinho uma pergunta aqui da auxiliadora, tá lá no Saviano, aliás, quero mandar um beijo aí para todo mundo dessa área Itaquibacanga, tá perguntando aqui, pedindo uma orientação sobre os idosos de comunidades que não conseguem, não têm condições de ir até os postos para poder receber a vacina. Queria pedir aqui para que você pudesse anotar não só a auxiliadora lá do Saviano, mas também todo mundo que ainda tenha algum tipo de dúvida relacionada a esse assunto, pode colocar aí, ou então eu vou falar aqui e você pode e deve, tá? Anotar esse número que é do setor de imunização da Prefeitura de São Luís. Anota aí, ó. É o 99135-9332. 99135-9332. Esse é o contato direto. Você vai lá, liga e pergunta todas as informações e agenda para uma equipe, então, poder fazer essa visita e administrar essa vacina nos idosos. Lembrando que é mais um serviço também oferecido pela Prefeitura de São Luís. Vamos só reforçar aqui, né? Às vezes eu tenho a impressão, eu sou assim, né? Se eu falo uma, duas, tem que falar a terceira. 991-35-9332. São 13 horas e 5 minutinhos. Agora vamos falar dessa situação, né, dos municípios maranhenses. Vem comigo, PG. Vou falar aqui. Olha, 3 municípios do interior do estado já decretaram situação de emergência após as fortes chuvas que você vem acompanhando aqui na nossa TV Difusora. O Corpo de Bombeiros informou que 789 famílias estão desabrigadas e mais de 1.800 estão desalojadas. Ao total, são 68 abrigos que estão em funcionamento. Olha, as equipes que atuam na Força Tarefa já distribuíram mais de 6.000 cestas básicas e mais de 22.000 refeições às famílias atingidas. Vale lembrar também que as chuvas causaram prejuízos em pelo menos 32 municípios. Entre eles está a capital maranhense. Isso porque você acompanha aí em imagens a situação, né? Como que as chuvas têm castigado. E aqui na capital a situação não é diferente. Vou mostrar um caso para você, decorrente destas fortes chuvas que vem castigando todo o nosso estado, deixando um rastro de destruição e muita preocupação também para as famílias. Vou mostrar o caso da Vila Conceição, as famílias que perderam parte daquilo que já era tão pouco e hoje estão vivendo em condições bem complicadas. É mais um dia de trabalho que termina para seu Newton e chega a hora de voltar para casa. Mas no meio do caminho, a ponte que servia como acesso à comunidade ficou nessas condições depois do temporal que caiu na semana passada. Vai pra lá, Belinha, vai! O tempo é desse jeito aí, quando todo inverno é isso aqui, todo inverno. Toda essa área onde eu estou ficou
por cerca de 2 horas alagada. Nem mesmo o batente alto das casas conseguiu impedir que a enxurrada invadisse os imóveis. Os moradores daqui já passaram por outros alagamentos. Só que esse é pior. A crise do novo coronavírus fez com que a maioria, que é trabalhador informal, ficasse sem renda para reconstruir a vida. É o caso desse artesão, que perdeu tudo. Olha só como ficou a casa dele. Arrebentou tudo, o assoalho foi tudo no chão. Estava em casa, começou a encher, as crianças dentro de casa, sem correr para lugar nenhum. Aquele desespero. Esse vídeo foi gravado no momento em que o córrego invadiu o restaurante de Dona Eunice. Até as roupas vão ter que ser jogadas no lixo. Tem muita coisa estragada aqui, estragou tudo, um bocado de coisa. Os que eu pude salvar foi 2 geladeiras, o freezer e uma geladeira que inclusive eu tirei daqui, botei em outro local, só estou com um aqui. O resto nós panelas, suspendemos tudo o que pudemos, mas o resto estragou. Mas todos os prejuízos poderiam ter sido evitados, já que, segundo a comunidade, uma construção no Calhau obstruiu a vazão do rio. Quem mora aqui vai para dar essa volta todinha para ir lá para o Mateus ou para sair para lá. É ruim. Como e aqui eu pago aluguel nessa casa, né? Eu pago caro aqui. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que me virar. Para mim eu faço aqui, a venda está muito pouca. O que eu posso, eu só estou entregando algumas e pouco, né? Então me virando como eu posso aqui. Tá ruim, esses 2 dias tá ruim. Sem trabalhar, ninguém na rua, ninguém nas praias. Aí, sua água tá dando aí, ó. Aí, botão de água. Mais de 20 centímetros. Quase uns 30. Olha, gente, a situação é essa que a gente está mostrando para você. Dói, né? Dá um aperto no nosso coração. Quando eu vi ali as roupas estendidas, fiquei me lembrando da criançada. Fiquei me lembrando que muitas vezes você perde o pouquinho que você tem, né? Você trabalha, aí vem lá uma chuva com um volume desse, que a gente nem consegue imaginar que pode chover tanto. Aí vem uma chuva com esse volume e aí leva aquilo que você já não tem. Coronavírus está aí, gente, essa pandemia que a gente anuncia todos os dias aqui e que vem impossibilitando tantos trabalhadores de sair de casa porque não estão exercendo aqueles trabalhos que são considerados essenciais. Muitos são autônomos, enfim. Junta toda essa situação e a gente vê pessoas sofrendo, pessoas em casa, sem conseguir enxergar uma luz, sem conseguir enxergar o que vai poder fazer. Não é para amanhã, é para agora. Tem gente que não tem nem o que vestir agora. Tem gente, criança, que não tem nem calcinha para vestir. Imagina as nossas crianças. Você que é mãe em casa. Imagina os nossos idosos nessas condições aqui. Queria que agora, você que está em casa, eu sei que a gente sempre conta com a sua ajuda. Sei que a nossa família do Horadé é gigantesca. Ó, ninguém pede ajuda quando não precisa. A gente só pede ajuda quando realmente a gente está precisando de alguma coisa. E quando você pede ajuda, é porque você precisa ser ajudado. É melhor pedir ajuda do que fazer a coisa errada. Você concorda comigo? Então vamos lá. Eu queria muito pedir para você que está em casa, sensibilizar seu coração, olhar dentro da sua casa, o que você tem. Não é estragado, pelo amor de Deus, não é furado e nem rasgado, mas o que você tem que você pode ajudar. Queria pedir que você que está em casa, tem, sei lá, 3 quilos de arroz, doa um pouquinho, açúcar, farinha, feijão, qualquer coisa. Mas vamos embora ajudar? Queria pedir também, porque eu sei que também nós somos muito assistidos, o sistema difusor, a programação como um todo, mas nessa hora do almoço, queria pedir muito que
que o poder público pudesse olhar com ainda mais atenção. A gente tem aí uma série de serviços sendo feitos e disparados na cidade e que não tem parado ainda, né? Mesmo com toda essa chuva, mesmo com todo esse cenário, mesmo com tudo isso que está acontecendo, nós temos uma força grandiosa de serviços na rua. Mas eu queria pedir hoje, de uma forma muito especial, por essa comunidade. Queria pedir pela Vila Conceição, pelos moradores que estão nessa situação. Olha, ninguém tem bola de cristal para prever que um volume de água vai acabar com isso ou vai acabar com aquilo. Mas eu queria hoje pedir muito à Prefeitura de São Luís, às autoridades públicas, quem estiver assistindo, o Ministério Público, de uma forma geral. Vamos dar uma olhada especial para essa comunidade da Vila Conceição? Vamos abraçar essa causa e vamos dar pelo menos o conforto para que eles possam ter uma esperança. Essa comunidade fica ali próxima ao Alto do Calhau, tá? Aqui na nossa capital. Olha, gente, muita gente perdeu o emprego formal que tinha. Já era pouco, mas eles tinham e aí eles perderam. Em razão de todo esse cenário que a gente vive hoje. Então é assim, ó, se você está em casa, tem uma casa para estar e para ficar dentro dela, eles já não têm. Eles não têm nem onde botar a cabecinha aqui, ó. Tem mal o colo da mãe e o colo do pai para muitas vezes colocar aqui a criançada. Tem uma pessoa, eu tô sabendo da minha produção aqui, que é o Artesão Ceará. É isso? O Artesão Ceará, uma das pessoas da comunidade, teve a casa completamente destruída. Olha, gente, por favor, você não tem nem onde ficar. E a gente tem mais chuva por aí vindo. E aí, como é que essa turma vai ficar? Como é que essa turma vai se valer, né? Eu me comprometo pessoalmente em fazer esse exercício dentro da minha casa e buscar o que eu tiver para poder doar para a comunidade aí da Vila Conceição, próximo a Altos do Calhau. Queria convidar você a fazer o mesmo exercício. Tem um contato que eu vou passar para você agora, para que você possa falar diretamente com a comunidade, tá? Você fala diretamente, a pessoa que você vai falar dessa comunidade, ele tem o nome Marcão. Você pode entrar em contato nesse número, 98807-4316. 98807-4316, tá estampado aí na sua tela. Eu queria pedir para que você anotasse, não deixa na mente não, pega um papel, uma caneta, anota. E aí você faz esse exercício que eu tô pedindo para você hoje, veja o que você pode doar, pode ser alimento, pode ser roupa, pode ser colchão, pode ser o que você tiver em casa que possa doar para essa comunidade, faça isso. Porque, gente, condições como essa, a gente não consegue nem se colocar no lugar, né? Você consegue se colocar nesse lugar? A gente não consegue porque a dor do outro, gente, é imensurável. Não tem como imaginar. Mas eles sabem o que estão passando aqui todos os dias. Então vamos ajudar? Essa corrente é grande e eu tenho certeza que a gente pode, tá? Ó, tem aqui um detalhe importante que eu quero chamar a atenção. Tem uma obra que foi construída na parte de cima, tá? E aí, ali, nessa região aqui que eu tô falando para você, na parte de cima foi construída uma obra. E em razão desta obra, logo com o avanço das chuvas, a enxurrada, tu tá entendendo? A enxurrada veio toda para onde? Para essa parte da comunidade, porque não tem como desviar a água, então tem que parar em algum canto. Aí foi parar onde? Aqui, ó, onde as pessoas já têm tão pouco, tá? Condomínios de luxo, condomínios, né, de grande volume, ali localizados nessa região, uma obra grandiosa que foi feita por lá. E aí, gente, aquela história, né? O problema aparece quando a chuva chega e a chuva levou exatamente tudo isso para essa comunidade, tá? Queria me solidarizar aqui muito com essa comunidade e dizer que ninguém, gente, é tão pobre que não tenha o que doar. Pode ser o carinho, pode ser a atenção, mas hoje nós estamos pedindo, além dessas coisas,
que você possa, sim, fazer um exercício dentro de casa e saber o que você pode disponibilizar ao outro. Esse aí, ó, talvez essa seja a nossa revisão de hoje. Lembra lá no comecinho do programa que eu falei? Então, olha, eu vou reforçar aí o telefone mais uma vez, 98807-4316, 98807-4316. Olha, tem uma outra doação que pode ser muito bem-vinda para essa turma. A turma aí, ó, os empresários que por acaso tem, né, material de construção, pode doar para a comunidade, vai ser sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a turma de lá, que é trabalhadora, vai ter braço para poder reconstruir a comunidade. Então, fica aqui a dica para o material de construção também para a comunidade, tá? Tamo junto. Vambora, né? Vambora. Chega a dar um aperto no coração. 13 horas e 17 minutinhos, 13 horas e 17 minutos. Olha, e mais um alerta, tá? A gente tem falado tanto em coronavírus, gente. E você aí em casa tem ouvido bastante, eu tenho certeza. Tem horas que a gente já quer botar até a mão no ouvido, porque não aguenta, né não? Só que a gente não pode esquecer de um mosquito que causa igualmente problemas e muito sérios e pode levar inclusive à morte. É o Aedes aegypti, tá? Ele é transmissor de várias doenças, entre elas a dengue, e que aqui na capital já registrou só no mês de março 238 casos confirmados. A repórter Andréa Brito tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Kate. Boa tarde ao telespectador do Hora D. Todo mundo está preocupado com o novo coronavírus, mas a gente também não pode baixar a guarda e lembrar que existe um inimigo bem conhecido nosso, o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Até o mês de março, São Luís já tinha registrado 297 casos de dengue, 15 de chikungunya e 37 de zika vírus. A vigilância epidemiológica do município faz um alerta de que a capital maranhense está com risco alto de infestação. Estamos com um índice de infestação alto em toda a cidade. Temos alguns bairros que são aqueles de maior infestação todos os anos, no caso de Cidade Olímpica, Coroadinho, centro da cidade, mas nós estamos trabalhando de forma adequada para o momento. Só lembrando, Kate, que os agentes de endemias que fazem aquelas visitas domiciliares não estão visitando as casas. As visitas foram suspensas por conta do decreto estadual e por isso é fundamental que cada cidadão cuide de sua casa para não proliferar o mosquito da dengue. Andréa Brito para o Hora D. Muito bem, Andréa trazendo esse alerta aqui pra gente. Lembrando, gente, que é simples também. A gente tá passando a maior parte do tempo em casa, não é? Então não custa nadinha a gente ir lá no nosso quintal, não custa nadinha a gente pegar aquele nosso lixo acondicionado da forma correta. Não custa nadinha, meu povo, a gente tomar conta aí, porque é um problema que não é do outro, é nosso, é de todo mundo. São mais de 200 casos só no mês de março. Então não é um caso isolado. Então vamos ficar de olho, viu? Nós temos outros problemas sérios, inclusive, e que parte muito da nossa atitude pessoal também. 13 horas e 20 minutinhos e por falar em atitude pessoal, quero lembrar aqui e quero estender a todos os meus amigos que hoje, igualmente jornalistas, celebram esse dia, né? Dia 7 de abril, dia do jornalista. Pode começar a parabenizar, viu, meu povo? Beijo, gente. Todos os profissionais que fazem aí o jornalismo de todo dia. Tá na linha também de frente, nesse serviço essencial que não pode parar. Beijo pra todo mundo, tá? Um beijo também pra Larissa, nossa companheira aí de trabalho, tá dodói, mas já vai ficar boa, né, Larissa? 13 horas e 20 minutinhos, bora pra participação? Bora ali para participação, você que está em casa, 91968622. Manda um alô aqui para os meus filhos, Jaelson e Iago, agora. Cadê o alô? Jaelson e Iago, um beijo para vocês, obrigada pelo carinho, tá? Flamenguista também, beijei a turma aí, ó, todo mundo com essa capa vermelha. Pelo amor de Deus. Oi, Kate, aqui é a Larissa, sou de Viana, manda um beijo aí pros meus pais, que são seus fãs. Oh, que delícia! Não perdem o programa. César e Leia. E você, princesa linda? Coisa mais linda do mundo. Beijo, gente. Kate, manda beijo pra Nonalia. É? Nonalia, de Santa Maria, Alcântara. Nona, um beijo pra você, abreviando, né? A gente já é amiga, então. Olha ela toda linda, beijo pra você, Nona. Todo mundo de Alcântara também, né?
Meu nome é Damaris e o nome da minha amiga é Valquíria. A gente está aqui falando do bairro Pontal da Ilha, em São Luís. Estamos ligadinhas no Hora D. Valquíria, querida, Damaris, um beijo para vocês. Obrigada, lindas. Obrigada a todo mundo aí que tá em casa, na verdade. Boa tarde, gatona, adoro. Mostra aí meu filhote Kaique, mamãe Tayane. Somos do bairro Santa Cruz. Olha que sorrisão lindo dele, um rapaz já, né? Beijo, fofo. Kate manda alô aqui pra minha família e manda um beijo pra minha filha Clara. Ei, eu tenho uma Clara também. Que Clarinha linda é essa? Sorrisão lindo. Beijo, Flor. Laís e Dave na quarentena na Vila Samara. Muito bem. Olha como é que esse povo faz, eu não dou conta. O carão que eles fazem, Denilton. Esses meninos não tem jeito. Se mandar eu fazer... Olha, se eu for fazer um negócio desse, eu não dou conta de fazer isso. E ela tá serinha fazendo aqui, ó. Rapaz, linda, beijo. Boa tarde, Kate. Manda um beijo aí pra minha filha Sandra Evelyn. Não perdemos o programa, somos de Rosário. Adoro! Olha a outra. Olha a outra. Ê, tia, para com isso. Um beijo, gente. Obrigada. Boa tarde, Kate. Manda um oi aqui pra Evelyn, que é sua fã. Cadê Evelyn? Oh, meu Deus, onde eu aperto. Essa é a outra aqui, toda fofinha. Evelyn, beijo da tia pra você, tá? Kate, aqui em casa ninguém perde o programa, graças a Deus, ai de vocês. Manda um beijo pra Luene, da Cidade Operária. Lu, que linda! Um beijo pra você, toda trabalhada na beleza, né? Eu acho bom, viu, meu povo? Vocês não estão nem doido me deixar aqui sozinha falando. Boa tarde, vamos todos ficar em casa para combater o coronavírus. João Lucas, aqui de Alcântara, tem 4 anos, João. Muito beijo. Nem esperou o outro João, que queria tirar a foto contigo. Amanhã tu manda tu e ele a foto. Beijo pra ti, beijo pra ele, que eu nem sei o nome, mas, poxa, ele vem numa carreira ali, né, pra fazer a foto. O pessoal nem tirou a foto, eu me livro. Beijo, meu amor, pra todo mundo aí que tá em casa. Tá em Alcântara, ficar em casa e assistindo a gente aqui, não é não? 13 horas e 23 minutinhos, 13 horas e 23 minutos, estou indo para um rápido intervalo, você já sabe, não vai me deixar só. E já já eu falo sobre a Operação Semana Santa. Segurança na rua, né, meu povo? Não dá. Quem precisa tá na rua, porque trabalha, tem que estar seguro também. Um minutinho eu já te conto essa história. Vambora, PG, mostrar? Flamenguista, PG. Ó, a tela. De pedra, o seu coração. Meu coração não é de pedra. Claro que não, você tá aí do outro lado. É todo derretidinho por você. 13 horas e 27 minutinhos. Já sei que quebrou. O nosso combinado é Vambora, que ainda tem muito Hora D. Daqui a pouquinho eu vou ali, ó, pra nossa telona, pra poder dar moral pra você, que dá pra gente todos os dias essa moral de permitir que a gente entre no seu lar, tá? Agora, falando sobre segurança pública, ainda agora eu falei antes de ir pro intervalo, a gente precisa, né, ter essa certeza. Afinal de contas, tem que sair pra trabalhar. E apesar de todo o problema que a gente vivencia hoje, a criminalidade, meu povo, ela não para, e não para de pensar, né, também. Mas a gente tá numa semana totalmente diferenciada em razão da Páscoa, que já se aproxima. A gente vai conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Pedro Ribeiro. Ele vai, inclusive, falar sobre todo esse esquema de operação da Semana Santa e, claro, as ações em curso. Sobretudo, é claro, das áreas consideradas aí de risco, que a gente sabe que o trabalhador precisa sair de casa. Se acompanha agora. A movimentação durante o feriado de Páscoa é sempre bastante intenso, mas devido à pandemia do coronavírus, claro, esse ano deve ser diferente. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o coronel Pedro Ribeiro, comandante da Polícia Militar aqui do Maranhão. Comandante, vai haver alguma operação, algum trabalho da Polícia Militar nesse período, tendo em vista essa pandemia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A Polícia Militar está presente em todo o estado do Maranhão, mantendo o seu policiamento ostensivo preventivo, rotineiramente, o ano todo, mas como a Polícia Militar acompanha todas as situações sociais que acontecem, a Polícia Militar está desenvolvendo ações agora na Semana da Páscoa,
tá? Para manter o policiamento ainda intensificado nas proximidades dos locais onde vão haver algum evento, mas todo mundo já sabe, é um evento totalmente resumido, um evento em que as pessoas estão no isolamento social, tá? Mas a Polícia Militar vai ficar próximo demais nos bairros e nos locais públicos, tá certo? Mantendo o seu patrulhamento. Certo. Agora, a gente estava falando agora há pouco com relação à Operação Fique em Casa, né? A Polícia Militar também tem contribuído nesse trabalho. Como é que tem sido essas ações da Polícia Militar para as pessoas que ainda insistem em estarem nas ruas? Pois é, a pandemia em nível mundial está mudando a rotina de todos nós. E qualquer cidadão hoje individualizado ou algum segmento social, temos que compreender isso. Tá? O governo, de uma forma geral, a começar pela Organização das Nações Unidas, em nível de Brasil, o Ministério da Saúde, em nível de Estado, o governo estadual, tem com muita propriedade e muita responsabilidade conduzido, tá, as multiagências no direcionamento, na educação, tá, e no direcionamento para que as pessoas compreendam que nós estamos numa crise de saúde, uma crise ambiental, com aspectos nos seus impactos, que todos nós sabemos, os impactos são na área de turismo, na área da religião, na área do esporte, na área social, tá? Na área do comércio, da política, ou seja, os impactos estão incidindo diretamente na vida das pessoas. Certo. Agora, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, divulgou também um mapeamento, né, de onde que tem mais casos, incidentes. O Renascença, por exemplo, é o bairro onde tem maior incidência de casos. A Polícia Militar tem trabalhado também mais intensificamente nesses bairros. Vocês tiveram acesso a esses relatórios para saber onde que tem mais incidência de vírus para as pessoas realmente ficarem em casa? Sim, as nossas ações estão direcionadas nas incidências de acordo com a Secretaria de Saúde. Então, no Renascença, como todos sabem, houve uma incidência. Então, a Polícia Militar trabalhou aqui do Renascença até o bairro de São Francisco. Tá certo. Muito obrigada, viu, comandante, pelas suas informações. Nós conversamos agora com o Coronel Pedro Ribeiro, que é comandante da Polícia Militar aqui do Maranhão. O trabalho da polícia é, de fato, extremamente importante, mas, claro, o bom senso nessas horas também pode fazer muita diferença. Nice Ribeiro, para o Hora D. Verdade, viu, Nice? Bom senso, né? Porque se eu não posso sair de dentro de casa, como diz o outro, que diacho que eu vou fazer fora de casa, meu Deus? E aí a polícia vai fazer o quê? Ave Maria. Polícia só se a polícia pegar pelo braço, vambora, tu mora. Bora aqui, dentro da viatura, pra tu ir pra casa. Vamos passear de viatura, né? Agora eu vou te deixar em casa. Ah, só se for isso, né? Bom senso, gente, significa a gente entender qual que é o nosso papel nas relações, no que acontece. Isso é bom senso, né? Alô, Leilinha, meu amor, um beijo pra você. Deixa eu fazer um coração especial pra ela. Coração pra ti, minha lindona, futura operadora de direito também. Tá pedindo pra gente mandar um beijo aqui pra vovozinha dela, dona Isabel. A Bebel, ela tem 89 aninhos de lindeza. Tá vendo o programa? Fica em casa, viu, dona Bebel? Nada dessa conversa de eu vou ali rapidinho conversar com minha vizinha. Não deixa, Leila. Beijo pra senhora, tá? De todo o coração. Vambora aqui? Botar na telona rapidinho, né, PG? Bora aqui, né, Denilton? Bota aí na tela. Manda beijo aqui pro meu filho, Heitor Gabriel. Heitorzinho, beijo pra você, lindo. Oh, meu Deus, que gostosura. Não dou nem conta de não mandar um beijo pra você, lindo. Beijo. Obrigada, viu, pela mamãe e essa foto aí linda. Beijo aqui pra minha Rosélia e meus filhos, Adrian e Larissa. Adriana e Larissa, um beijo. Obrigada pelo carinho. Tão lindos, né? Ó, eu tenho que ir pro intervalo, gente. Tem que ir pro intervalo rapidinho. Mais uma, né? Oi, Kate, aqui é a Jamile da Raposa. Jamile, beijo pra você. Beijo pra todo mundo da Raposa que tá aí assistindo a gente, né? Vou pro intervalo rapidinho, que a gente tá estourado. Mas já já eu volto. Não sai daí, porque quando eu voltar, a gente volta pra se mirar, pra se olhar, tá? Não sai daí não que eu tô voltando. Vambora, PG. Vambora mostrar rapidinho o povo ali, ó. A telona também. Coisa linda, que amor.